Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Para iniciar então o segundo bimestre, eu passei um texto para vocês, agora eu vou estar discutindo então esse texto a partir desse vídeo. Eu gostaria que vocês estivessem com o texto em mãos, né? Ou um caderno para estar anotando as dúvidas, anotando as principais características do texto que eu vou estar abordando com vocês agora. Então, nós iremos iniciar então o nosso conteúdo do segundo bimestre, trabalhando então sobre os governos, falando sobre os governos totalitários, né? Formação do nazismo e do fascismo. Então, para a gente entender como ocorreu então esse período entre guerras aí e entender como ocorreu a formação desses partidos, nós temos que analisar então como estava a Europa, né, no final da Primeira Guerra Mundial, entender quais as características do período entre guerras. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, a sociedade em si, passando por crises econômicas, né, graves crises econômicas geradas pela guerra, crises sociais, né, crises políticas, ideológicas. Então a população em si estava desacreditada, né, estava muito mal mesmo com o que tinha acontecido. Então vai surgir nesse período então um processo então de afirmação do capitalismo, né, onde o mundo então vai estar vendo surgir aí processo de produção em massa, um processo de expansão da ideia do consumismo, né? Então a afirmação do capitalismo como um sistema econômico perfeito vai surgir. Então na segunda metade daí do século XX, com a aspiração, com a segunda fase da Revolução Industrial, então o imperialismo vai fazer parte desse contexto aí, onde as nações vão buscar então explorar economicamente os países da África e da Ásia, né, com o imperialismo, o colonialismo europeu. Então vai fortificar então, para fortificar então esse processo de implantação do capitalismo em busca de capitais. Então o imperialismo e o colonialismo europeu, eles vão ser os principais contextos, né, desse período aí. Então após a Primeira Guerra Mundial, então polos de poder como Alemanha, Inglaterra, França e Rússia, né, Estados Unidos também, vão se tornar então os principais potências europeias, né, nesse período. Também na Ásia nós temos que lembrar o Japão, né, depois da Revolução da Era Meiji, né, que o Japão começa a se industrializar. Também o Japão vai se tornar uma potência imperialista, né, e vai se modificar suas estruturas econômicas. Então, com todas essas relações aí econômicas ocorrendo no final da guerra, né, a busca por novas colônias, a busca para aumentar o crescimento econômico, a corrida, né, capitalista. Então a sociedade então, do pós-guerra vai adotar então valores liberais, né, que é os valores de liberdade econômica, né, e também de liberdade individual. Quando a gente fala de liberdade individual, é que vai surgir um contexto de liberdade econômica entre os países, né, a busca por crescimento econômico, tentando colonizar a África e a Ásia, mas também a busca por liberdade individual nas questões religiosas, nas questões culturais, né? E essa questão da liberdade religiosa e cultural, ela vai começar a ser questionada, né? Por quê? Na descrença, então, dessa sociedade pós-guerra, né, as liberdades vão começar a ser questionadas. E a população, né, muito empobrecida, né, cada vez mais setores sociais mais pobres,
crises sociais ocorrendo, vai então acarretar então em várias crises, né, não só sociais, né, mas crises ideológicas também, porque as pessoas vão começar a questionar, né, depois de ter vivido um processo tão doloroso como foi a guerra, movimentos vão começar a questionar a liberdade de pensamento, a liberdade de se posicionar e de luta também por melhores condições. Surge aí nesse momento, então, vários movimentos de esquerda, né, movimentos políticos e também e fortalecimento do movimento operário. Surge vários sindicatos, né, para estar lutando, então, por melhores condições de vida. Então, em toda essa euforia, né, de luta, né, vai se criar também um medo também da classe média e também um medo da elite, né, de que esses movimentos então se tornariam muito fortes, né. Enfim, no texto de vocês, na página 2, temos ali então um trechinho que nós podemos ler para definir, então, o que estava acontecendo nesse momento ali. Ó. Toda euforia e otimismo foi substituído por um pessimismo que beirava o descontrole após a guerra. Esse pessimismo era sentido entre os intelectuais da classe média e se manifestou principalmente no antiparlamentismo. Eu pensei que estava errado, mas está certo, antiparlamentismo. No irracionalismo, no nacionalismo agressivo e na proposta de soluções violentas e ditatoriais para solucionar os problemas oriundos da crise. Então, o que vai acontecer? Então, depois da guerra, com as várias crises econômicas, com a busca imperialista e com esse sentimento, né, de otimismo por busca de mudanças, vai surgir então partidos, né, como os partidos totalitários como o nazismo e fascismo, para controlar a sociedade. Então, as várias crises então que foram sendo provocadas, né, e pelos conflitos sociais que estavam ocorrendo nos países europeus, vai surgir então na Alemanha, né, o nazismo, e na Itália o fascismo. Então, os países mais afetados com a guerra foi a Alemanha, que foi derrotada, né, e a Itália, que foram derrotados no final da Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, e eles, né, devido às crises e os conflitos, eles vão então formar então grupos de extrema direita, né, geralmente ligados a militares e estudantes, partidos políticos vão se unir para tentar então chegar a um consenso do que ia ser feito na Alemanha e na Itália. Então, pessoal, no texto de vocês, na página 2, nós temos ali, ó, na Itália, Mussolini e na Alemanha, Hitler formaram organizações paramilitares que utilizavam a violência para dissolver comícios e manifestações operárias e socialistas, com a conivência das autoridades, que viam no apoio discreto ao fascismo um meio de esmagar o perigo vermelho, representado por organizações de extrema esquerda, mesmo as moderadas como as socialistas. Então, diante então desse contexto do pós-guerra aí, surge então o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha para controlar então as massas operárias, controlar os movimentos, os intelectuais, controlar a sociedade, né, para não ter então mobilizações, para não ter então ameaça de revoltas. Então, no início, esses grupos eles eram mais ou menos marginalizados, né, e se valiam de tentativas golpistas, né, para entrar no poder.
À medida que a crise vai se aprofundando, então, o Estado ele vai começar a se debelar, então, e mostrar incapaz de conter esses movimentos operários, essas organizações fascistas e nazistas. Então, eles vão aumentar o seu número de filiados, vai crescer, então vai ter apoio, então, da burguesia, né? Então, os burgueses, a elite passa a financiar, então, esses partidos, né? O fascismo e o nazismo, para acabar com as reivindicações das classes operárias, né, acabar com as reivindicações do proletariado, dos mais pobres, e isso vai colocar, então, vai ser uma forma, então, de abafar, então, os movimentos de esquerda, né, em prol, então, das práticas da política imperialista, né, que era a abertura de novos mercados. Então, por essa atitude dos capitalistas que nós entendemos, então, por que Hitler e Mussolini vão alcançar o poder, porque eles vão ter apoio, então, da elite e de toda a classe, de todo o contexto capitalista que estava se inserindo aí nesse momento do entre guerras. Esse vídeo, então, é só para a gente entender como ocorreu a formação, então, dos governos totalitários na Europa, na Alemanha e na Itália, tá, gente? Na próxima aula, então, eu continuo com o tema. Nós iremos hoje, como atividade, responder essas questões baseadas no texto. Vocês não precisam copiar o texto, somente as questões, e as questões estão ali. Número 1, defina o que foi o período de entreguerras, né, que ocorreu entre 1919 e 1939. 2, quais as características da sociedade neste período? Desconsidere ali, tá, gente? Foi escrito errado, mas não tem problema, é características. 3, qual o papel do imperialismo e colonialismo europeu nesse processo? Então, o que influenciou, né, a busca por novos territórios lá na África e na Ásia nesse momento? O que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial? O que ocorreu com os Estados Unidos nesse período? Temos no texto, né, a questão do crescimento, né, econômico dos Estados Unidos, né, o sentido da questão do capitalismo, do consumismo. Eu já falei para vocês, na Ásia, né, a era Meiji, né, que vai impulsionar o capitalismo também. O que ocorreu com os valores liberais, né, a liberdade individual, política, religiosa e econômica. Já falei, né, esses valores liberais eles vão ser questionados, né, a liberdade vai ser colocada em jogo ali pelos partidos nazistas e fascistas. E a 8, o mundo assiste imediatamente após a guerra uma série de movimentos de esquerda e o fortalecimento dos sindicatos. Explica esse processo. Então, para falar como ocorreu a formação dos sindicatos, né, e a busca do movimento operário. E a 9, porque os países mais afetados pela política social-democrática foram a Alemanha e a Itália, justamente porque foram as nações que perderam a guerra, né? E a 10, vocês vão definir, então, o que é fascismo e nazismo. É isso, então, tá, pessoal? Foi o contexto da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens, né? Podem me questionar. E façam as atividades, me enviem, vocês têm uma semana para terminar essas atividades, me enviar. E qualquer dúvida, me mandem mensagem no privado que eu estarei à disposição de vocês, ok? Então, até a próxima aula, tenham todos um bom dia.